Pequenos e grandes no reino dos céus. Todo mundo quer ser amigo de Jesus, não é? Todo mundo quer dizer assim, eu sou muito próximo, não é? Sou muito próximo. O que será que a gente precisa fazer para ser muito próximo de Jesus? Rita, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 36 e 37, pequenos e grandes no reino dos céus. Exatamente, Rita. É aí mesmo que estamos. Diz-nos Marcos, vieram para Cafarnaum. Estando em casa, interrogava-os. O que arrazoastes pelo caminho? Olha, estão andando, né? Estrada, a pé, não é? Vão lá, andam aquele estirão de caminho. E Jesus vai e está percebendo que eles arrazoavam entre eles um assunto. E mesmo que não arrazoassem verbalmente, ele sabia o que eles vinham pensando pelo caminho. E aí ele pergunta para os seus discípulos, não é? O que arrazoastes pelo caminho? Eles silenciaram, pois tinham arrazoado entre si pelo caminho quem era o maior. Estávamos falando do quê? Imaturidade, não é? Imagina. Estamos lá, os 12 ainda juntos, os 12 apóstolos. Vai o mestre, é o Messias, né? Quem é o maior? Quem é o mais importante dentre nós? Eles silenciaram, né? Porque claro que era o tipo do assunto que talvez eles não imaginassem que Jesus ia saber que eles estavam falando sobre isso. Aquele momento vergonha alheia, não é? Ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Ele não está evitando, veja, o que eles fizeram quando Jesus falou do suplício, do retorno? Fingiram que nada estava acontecendo. Jesus percebe o que eles falam e resolve o quê? Isto é assunto de esclarecimento. Ele para e chama os 12 para falar sobre o que eles estavam falando. Não tem porquê nós fugirmos de assuntos. É claro que precisamos, muitas vezes, em determinados momentos, nos preparar para certas conversas. Por exemplo, se estivermos alterados, não é o momento de termos conversas, porque podemos nos ver o quê? Arrolados em discussões e brigas, porque não estávamos preparados para aquela conversa. Mas eu tenho que resolver hoje. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade, a nossa precipitação pode fazer com que uma conversa que poderia ter um bom encaminhamento, pelo menos da nossa parte, porque nós não podemos responder pela parte do outro, não tenha. Mas, se nós vamos exercitando elementos que já conhecemos hoje no século XXI, sobre o diálogo, escutativa, não é? Falar de uma forma assertiva, nem passiva, nem agressiva, tirando da conversa o melhor que a conversa puder produzir. Então, ele chama, vamos lá, vamos conversar sobre isso. O tema é esse? É quem é o maior? Muito bem. Então, ele ia ensinar sobre isso. E diz, alguém quer ser o primeiro, maior, não é? Será o último de todos e o servidor de todos. Então, embora a gente pense que o primeiro já dá uma ideia meio de vaidade, né? Ser o primeiro, estar à frente. Então, isto pode dar uma ideia de vaidade, né? De orgulho, sou melhor que os outros. Mas isso é ilusório, porque nas questões morais, e as questões, quando falamos espirituais, estamos falando em moralidade,
Aquele que quer ser o maior, sirva, ou seja humilde, seja o último, seja humilde para servir. Vamos pensar, por exemplo, numa professora que leva os alunos para qualquer lugar. O que ela faz? Ela vai à frente? Não, ela vai atrás. Para quê? Para cuidar do grupo, para ver se ninguém se afasta. Ela está lá cuidando, servindo ali as crianças de orientadora, não só de professora, porque se ela está levando para passear, ela também terá que ser uma agente de proteção e cuidado. Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servidor de todos. Então, pensemos que não é ser o primeiro no mundo, porque no mundo é só aqueles 15 minutos de fama. Ou, mesmo que os 15 minutos durem 80 anos, a gente pode pensar aos 20 que 80 anos é muito. Aos 60, que é a minha idade, a gente já fica pensando assim, falta pouco. Os últimos 20 anos passaram tão rápido. Os próximos 20, quando chegar ao final desses próximos 20, já estamos lá, se não do lado de lá, às portas, perto pelo menos. Continuando, vamos ver aqui a hora. Muito bem. Então, ele chamou todos, disse, e aí o que ele fez? O que fez Jesus? Tomou uma criança. Tomando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes. Ele ainda está... Qual é o ponto que ele está dissertando, dizer assim? Sobre ser o maior. Ser o maior é servir. Aí ele trouxe um pequenino. A criança é a representação de um pequenino. E para Jesus, neste mundo, quem são os pequeninos? Somos todos nós. Todos nós, neste mundo, somos espíritos imperfeitos ainda. Vamos ter alguns espíritos bons por aí? Vamos, mas eles estão nos ajudando. Os habitantes de um mundo de provas e expiações são espíritos imperfeitos. São os pequeninos de Jesus. Nós somos as ovelhas do Senhor. Mesmo que às vezes a gente diga que é lobo. É porque a gente ainda não se permitiu perceber a nós mesmos como ovelhas. Mas sim, quando percebemos, aí, conforme a parábola que ele conta, não é? De que a ovelha reconhece a voz do pastor e apenas a voz do pastor. E segue o pastor, porque reconhece a sua voz. Aquele que ainda não reconhece a voz do pastor é porque ainda não se permitiu assumir-se como ovelha do pastor. Então tomou a criancinha, colocou-a de pé, abraçou e disse: quem receber em meu nome, atenção para o detalhe, em meu nome, uma dessas criancinhas recebe a mim. E quem me receber... entendi. E quem me receber não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então, na verdade, Jesus, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, mas ele não está aqui dando qualquer margem de interpretação de que ele é Deus. Primeiro ele está dizendo, ele é a ponte. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas não é ele pessoa, é a mensagem que ele trouxe, que é o Evangelho. Então ele vai dizer, quem receber em meu nome uma dessas crianças. Ora, em meu nome é da forma cristã de ser. Em meu nome é acolher, cuidar, não é isso?
fazer o que seja de melhor, porque isso é em nome de Jesus. Não é ficar falando em nome de Jesus, não. Em meu nome não é isto, não é falar em nome de Jesus, e aí faz uma barbaridade. Não, em nome de Jesus é nas nossas ações nós reconhecermos que ali há o bem, não é? Então, quem fizer o bem a um pequenino é como se estivesse recebendo a ele próprio, ele diz, a mim. Mas quem me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Olha que imagem feliz, porque ele está colocando aqui 4 elementos. Nós, o necessitado, ele, Jesus, e o Pai, que é Deus. Isto tudo num circuito de luz. Mas entre nós e Deus, não esquecendo que suas leis estão em nós, na nossa consciência, existe aqui um objetivo e existe o caminho. Então, nós estamos recebendo a criança. A criança pode ser um necessitado, alguém fragilizado, alguém que eu vou cuidar num determinado momento, alguém que eu vou receber em nome de Jesus. Eu recebendo alguém em nome de Jesus. Então, aqui já se fecha o primeiro circuito. E quando esse primeiro circuito se fecha, imediatamente, não é? Já fecha-se o grande circuito. Porque quem recebe a Jesus, na verdade, está recebendo Deus. Então, vamos dizer que existe esse grande circuito acontecendo. Mas isto tudo reflete a máxima que o Cristo nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor, amor, amor. E Jesus? Amor. Deus é extremamente abstrato para nós ainda. Jesus, quando o identificamos como pastor, o governador, não é? O enviado de Deus até nós, esse intermediário, não é? Este irmão, porque ele é nosso irmão, este aqui que nós estamos para cuidar, também é nosso irmão. E Jesus também é nosso irmão. Nós, aqui, os 3 primeiros, irmãos, e o Pai. E tudo que o Pai quer é que os filhos se amem. E todo esse circuito é o propósito da criação de Deus, que vai criar e toda a sua criação vai progredir. E num determinado momento, as criaturas se tornam co-criadoras. Deus é o Criador e espíritos em condição de participar da cocriação. Não vamos esquecer, o nosso planeta esteve à frente da sua formação o governador, Jesus, o Messias, o Cristo. Antes de Abraão, eu sou. Está dizendo que ele é muito, muito antigo aqui no planeta, já sendo o Cristo. Ele já era o Cristo, já em Abraão, que alguns poucos milhares de anos antes da chegada, como Jesus. Né? E sabemos que desde a formação do planeta, então está aqui há milhões de anos como espírito puro. Interessante também nós lembrarmos que a distância entre o ser humano, ou entre os animais, e o ser humano é a mesma de nós, no estado em que nos encontramos, e dos espíritos puros. Ainda falta muita, 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 muita estrada para nós. Mas isso não deve nos afligir, porque nós somos espíritos
imortais. Então, o que nos falta, ou melhor, o que não nos falta é tempo. Não é? Não é por isso que a gente tem que ficar perdendo tempo. Como Emmanuel diz, o tempo é a única perda real. A única coisa que realmente nós podemos perder é tempo.